Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam todos super bem-vindos. Primeira coisa que a gente sempre faz, aquela pergunta pós-pandemia, e que vai ficar presa na vida da gente, é: vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Bem, me digam aí nos comentários se tá ok, se o sinal tá chegando legal. A gente falava assim: o sinal tá chegando legal. Não, e outra coisa, hein? A gente está chique, hein? Vocês viram contagem regressiva com musiquinha e tudo. Chique demais, hein? Hoje tem tema, hein? Hoje tem tema bom. Hoje a palestra é recheada de coisas extremamente importantes para a gente falar. Nós vamos falar sobre saúde mental associada à alimentação, alimentação associada à saúde mental. Que bicho que vai dar isso, hein? E aí, gente, me diga aí no chat se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver. Não está ouvindo o chat. Ouvindo bem, legal. Está mudo para mim, a Mauri. A Mauri não está nos ouvindo. Dá uma olhada aí para ver se tem algum bloqueio, mas eu acho que não. Talvez o Mauri aumenta o volume. Brincadeira. Sacanagem. Sem coração é game over. Mantenha o controle da sua saúde. Esse é o tema do mês. Porque a gente está falando esse mês sobre diversos assuntos, né, que afetam a saúde do nosso corpo de uma maneira geral, mas principalmente do nosso motorzinho, que é o coração. E esse papo de hoje, ele vai trazer as nuances, a parte de alimentação, né? O que a gente precisa organizar no nosso dia a dia, ou melhorar a nossa alimentação, que pode refletir na nossa saúde, na saúde do nosso coração e na saúde do corpo, no modo geral. E a gente sabe que tudo que nós fazemos, todas as nossas escolhas, né, é controlado pelo nosso cérebro, né? Não é mesmo? Todas as decisões. Eu sei que tem um dado estatístico que eu não vou acertar, mas se eu não me engano, por dia são 74 mil decisões que a gente toma por dia. Eu não sei o dado estatístico exato, vamos supor que ele esteja acertando, porque eu sei que é muito, mas é uma coisa assim, a Thalys estava tudo. Quantos são? E tem formas da gente reduzir essa quantidade de decisão, né? Então, É isso que nós vamos descobrir. buscar formas de reduzir, ter que pensar o que vai comer, não vou dar spoiler não, depois a gente fala isso. Mas é isso, a introdução é justamente essa. A gente faz tantas escolhas que a gente acaba, em alguns momentos, fazendo escolhas erradas. E aí tem várias nuances dessas escolhas erradas. E eu acho que esse é o lance que a gente vai discutir hoje, né? Quais são as melhores escolhas e por que também a gente acaba indo pelo caminho das escolhas erradas aí, né? Ou menos saudáveis. E é por isso que a doutora Leonor, seja bem-vinda, doutora Leonor, e seja bem-vinda, doutora Thalita. Bem-vindo para vocês. Já que vocês se apresentam, pode dar oi aí, fiquem à vontade. Boa tarde para todos aí, sejam bem-vindos. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês. Eu sou suspeito para falar das duas, viu, gente? Não vou nem. Porque eu adoro participar de eventos com a Tamires, com a Leonor, com essas doutoras incríveis que passam assim, de uma forma muito simples e muito leve assim, as coisas. Para quem não participou de outros eventos com ela, vocês vão ver do que a gente está falando, como vai ser bem legal. Por isso, dá tempo ainda, tá? A gente vai começar agora. Eu vou começar nos apresentando, né? Por isso que eu vou passar um vídeo rapidinho.
Legal, gente. Só para trazer assim, não vou fazer merchan das nossas empresas, mas vou trazer assim rapidinho, né? O ecossistema do grupo LAC 44, formado por 4 empresas hoje. A Bencorp, que é uma especialista em gestão de saúde corporativa, né? Através de soluções integradas tanto para benefício, quando a gente fala benefício, é plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência, medicina ocupacional, que é toda a parte de exames, atestado de saúde ocupacional, todos os laudos, programas, né? E a parte de segurança do trabalho, de engenharia. Então, a gente tem toda uma estrutura aqui. Aqui em São Paulo, a nossa sede, mas são mais de 3.800 municípios atendidos em todo o Brasil, com parceiros. Basicamente, o Saúde da Gente, que traz o acesso simplificado à saúde através da telemedicina, com tecnologia própria, né? Hoje, pivotamos o negócio, hoje o nosso alvo é a atenção primária de saúde, que, na minha visão, eu acredito que quem acompanha a área da saúde entende que é um grande aliado na construção de uma vida mais saudável, né? Com qualidade de vida e bem-estar, porque ele antecipa, né? Então, você não precisa ficar doente para procurar um time de saúde, você pode trabalhar e manter-se sempre saudável, então a atenção primária é isso, a gente tem um time de saúde, uma equipe de saúde toda estruturada para atender esse tipo de programa nas empresas em parceria com a Bencorp. A Ônima, que é um hub de soluções também de saúde ocupacional, né, mas só com foco em jornadas no ambiente digital, com uma conexão direta com o meio social, clínicas parceiras, agendamento eletrônico, enfim, tem toda uma jornada digital que facilita o operacional dos RHs no dia a dia. E a mais recente, que é a Kera, que chegou recentemente no grupo, que é para aqueles que querem empreender na área da saúde, né? E atuar como um facilitador entre saúde e os usuários, tendo a sua própria plataforma de saúde. Então, todas essas soluções, elas basicamente se encontram em algum momento para formar o que a gente chama de ecossistema do Grupo LAC. Legal, para quem quiser conhecer mais, né? bencorp.com.br, onima.digital, kera.app.br e saudedagente.com.br. Legal, vamos partir agora para o que interessa, entrando nos assuntos, mas antes, agora é mexendo, não tem jeito, vou precisar da ajuda de vocês. Todo mundo aí com o celularzinho na mão, pessoas, principalmente as pessoas do time de RH, nos ajude. A gente nós já somos top 5 no prêmio Top of Mind de RH desse ano de 2024, e agora, para alcançar o top 1, a gente também precisa, novamente, do apoio de vocês na nossa indicação ao prêmio. Tá legal? No final, eu vou colocar também de novo o QR Code para quem não conseguir. O Rodrigo vai deixar também aí no chat o link para fazer a votação e a gente pede e aí o apoio de vocês, conta com o apoio de vocês nessa jornada que a gente tem atrás dessa estrelinha aí. Legal? Beleza. Eu acho que aqui eu incluí esse slide assim, nos 45 do segundo tempo, porque eu tive fazendo algumas pesquisas e eu achei muito interessante o que eu encontrei. E eu falei, puxa, esse evento que a gente vai fazer, ele está muito em linha dos problemas que a gente vem encontrando e vem vendo no dia a dia, né? E está aí as matérias, né? Primeiro ponto, né? Acho que a dieta equilibrada, sem restrições, pode melhorar a saúde mental e cognitiva. Isso é uma matéria que saiu recentemente aí na CNN, e que fala que quanto mais a gente balancear os nutrientes no dia a dia, nos ajuda a ter uma melhora de saúde mental, né? Respostas mais rápidas, cognitivas, ter mais disposição, enfim. Eu vou falar comentando sobre elas aqui, mas se vocês quiserem procurar depois, achei bem interessante. Essas são algumas das que a gente localizou para colocar aqui, para começar esse start na nossa conversa, né? E falando, né, prejudicam a saúde e encurtam a vida, os ultraprocessados. A doutora também vai adorar falar desse tema, tenho certeza que fala sobre os ultraprocessados. E ela vai trazer para a gente por que, inclusive,
Eles estão sendo enxergados e objetos de estudo para dizer por que eles prejudicam a nossa saúde. E, por último, ali, os transtornos alimentares agem como uma bomba relógio para o coração. E para o coração, naturalmente, para a nossa vida. Quando já fala de transtorno, transtorno é uma condição psicológica, né? Que a gente acaba enfrentando em alguns momentos, né? Tem pessoas que podem desenvolver transtornos crônicos, persistir, ou passar por uma fase. Eu não sou especialista vai ser a doutora Leonor que vai falar um pouco mais. Mas imagina, um transtorno que nos afeta a saúde mental e emocional vai influenciar em todas as tomadas de decisão e você vai ter os malefícios disso. Por isso que a gente conectou essas conversas que fazem muito sentido para trazer, eu acho que a riqueza desse bate-papo aqui. E, por favor, tá, gente? Isso aqui é de verdade, é um bate-papo. A gente está indo para a 16ª edição do Bem Mais Saúde, um mega número, assim, a gente fica super feliz. É o 5º de 2024, mas é a segunda temporada, digamos assim. Mas a gente realizou todos os outros do ano passado. E a Deus Ângela já deixou lá, certamente nós somos o que comemos. É verdade. E a doutora Thaís, daqui a pouquinho, vai falar. Daqui a pouquinho, nós vamos entrar até já nesse assunto. Vou deixar de enrolação e passar a bola para os nossos convidados hoje, falando especialmente desse tema, né, dos segredos da saúde do coração, mas do corpo todo, com a mente sã e o corpo são. Por isso, doutora Tamires, seja super bem-vinda, se apresente aí. Eu vou te ajudar, sou teu ajudante aqui agora, vai me falando que eu vou dando toque nos slides, mas, por favor, é contigo agora, tá bom? Perfeito, obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns aí, Thiago, a equipe toda de marketing, pessoal da Bencorp, por mais um evento. É sempre muito bom. Eu participo de todos, fico lá no chat participando. Então, aproveitem, gente, esse momento, né, para ter um profissional, né, ter um profissional aqui para, né, estar à disposição para tirar dúvida. Então, aproveitem esse momento, mandem as dúvidas no chat, que a gente vai ler tudinho. Não sei se durante, acho que talvez no final, né, Chico, tá mais organizado, para, enfim, colocar aí tirar todas as dúvidas de vocês. Então, a minha fala hoje vai ser rápida, porque, de fato, eu quero dar espaço para a doutora falar da questão da saúde mental e para a gente ter esse momento no final de troca que é sempre muito rico, né? E aí que eu separei para a gente falar hoje. Então, falar rapidamente sobre o cenário de saúde dos brasileiros hoje, entender um pouquinho como a gente está, falar dos comportamentos de risco, né? Falar de estilo de vida e piores alimentos, entre aspas mesmo, tá? Porque não é alimento. Eu vou falar não é alimento, é coisa, vocês já vão entender, tá? E também, para fazer o link com o conteúdo da Leonor, falar da alimentação como fonte também de nutrição e prazer. E o nome dessa palestra, não à toa, a gente trouxe, né, para falar de saúde do coração, não só no sentido do coração que está aqui dentro, né, pulsando o nosso sistema circulatório, mas do coração também, que a gente sempre fala em coração, fala em emoção também, né? Então, a emoção, ela também faz parte. As escolhas alimentares não são só por nutrição, são também por prazer, por muitas emoções, às vezes desequilíbrio da emoção, né? Então, vamos falar um pouquinho de tudo isso. Pode seguir, Thiago, por favor. Então, como é que estamos hoje, né? Mais da metade da população está com excesso de peso, ou seja, sobrepeso ou obesidade. Isso é um número, assim, alarmante. Pensando que a obesidade, o sobrepeso, o excesso de peso são doenças, né? Logo, são doenças que são portas de entrada para outras doenças, inclusive para doenças, né, do coração. E aí, um pouco da causa disso, né, é uma condição multifatorial, né? Ninguém está com esse excesso de peso, obesidade, vários fatores social, econômica, político, porque como é político também, enfim, muitas coisas envolvidas, mas um pilar importante que a gente tem que falar, e eu bato na tecla disso, toda oportunidade que eu tenho, por isso que o Thiago falou que eu ia gostar de falar de ultraprocessado, que eu sempre falo, né, que essa falta de autonomia alimentar, esse piloto automático que as pessoas estão vivendo, está adoecendo todo mundo. Né? Então, vamos voltar atrás, nossa avó, na bisavó, que, né, acordava cedinho, comia comida da terra, comia comidas mais naturais. Elas estavam certas, eles estavam certos, né? A gente está querendo reventar a roda, comendo tudo de pacotinho, não está dando certo. Não está dando certo. Porque o nosso corpo não está reconhecendo essas coisas como alimento.
o agrotóxico, o excesso de sal, de açúcar, de gordura, de conservantes, de estabilizante, de adoçante. A gente está na era que, né, tudo é adoçante, tudo é diet, light, zero. Calma, né? A gente precisa fazer o básico para poder ter saúde. Então, esse excesso de ultraprocessado, essa falta de autonomia alimentar, e quando eu digo falta de autonomia, é falta de autonomia mesmo, né? De deixar a sua alimentação na mão de terceiro, seja da indústria, seja do parceiro, da parceira, do restaurante, deixar a vida me levar, né? Então, trazer essa responsabilidade, essa cultura de autocuidado, de entender que o responsável pela sua saúde é você. Tem vários atores nesse cenário, né? Várias questões, mas quem tem a decisão é você. E aí, pegando o gancho do que o Thiago falou no início, né? De muitas decisões que a gente toma durante o dia, tentar minimizar um pouco essa quantidade de tomadas de decisão, né? Ah, quando eu chegar em casa à noite é que eu vou ver o que eu vou jantar. Você não vai ver. Você vai pedir no aplicativo, vai comer um pão, abrir um biscoito, certo? Então, tentar reduzir essa quantidade de decisões. Ah, se der tempo eu vou treinar. Não, já leva a roupa no carro, na mochila, no ônibus, já sai programado para fazer aquilo. Tente reduzir esse número de decisões que você vai tomar. Porque quando isso se junta com a falta de tempo, quando isso se junta com o cansaço, a falta de habilidade para cozinhar, é o combo perfeito para você cair no ultraprocessado, né? E o que são esses alimentos ultraprocessados? É aquilo que não é comida, que nosso corpo não precisa para viver, que não está na terra, que foi criado pela indústria. Não que eu seja contra a indústria, não que tudo que é industrializado seja ruim, pelo contrário. Graças à indústria, a gente consegue ter um pacote de arroz, de feijão, de sal em casa. Então, isso é industrializado. O que a gente não pode consumir é o ultraprocessado, é aquilo que não é comida, certo? Tiago, o som está ficando bom? Vocês estão conseguindo ouvir legal? Posso seguir? Sim, pode seguir, super bem, tranquilo. Tá. E aí, isso também, além de causar, né, esse excesso de ultraprocessado, além de causar a questão do excesso de peso, também está aumentando o número de doenças crônicas. Doença crônica, aquela doença crônica, né, não transmissível, aquilo que a gente vai adquirindo ao longo da vida por conta dos hábitos, do estilo de vida. Então, pressão alta, colesterol alterado, diabetes, a obesidade é considerada uma doença crônica também. Então, são condições clínicas que até o momento a gente não tem a cura, mas nós temos o controle e o tratamento de todas elas, certo? E são doenças que antigamente eram doenças do avô, do bisavô, começou a virar doença do pai, já está nessa geração aqui 30, 40 a mais, e infelizmente também está atingindo crianças e adolescentes, por conta desse estilo de vida sedentário, essa exposição muito precoce a tabaco, a bebidas alcoólicas, sedentarismo, excesso de tela. E o excesso de tela ele é prejudicial em vários aspectos, né? Tanto na questão de influências negativas que as pessoas podem ter por conta desses acessos, tanto pela questão que isso aumenta o seu sedentarismo, você passa meia hora no telefone, mas não passa meia hora caminhando, né? A puxada de orelha já dá no logo cedo, né? Passa meia hora lá no telefone, mas não passa meia hora caminhando, dando uma volta com o cachorro, coitado, tá lá querendo sair, né? E também o excesso de tela libera. Por que é gostoso? Você não percebe que está ali no telefone vendo Reels, vendo vídeo, YouTube, sei lá. Porque você libera dopamina, prazer imediato. E a mesma coisa que a gente sente também com a comida, que é o prazer mais imediato que a gente tem, é tela e comida, tela e comida. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas a gente tem que usar com sabedoria e moderação. E isso tudo está criando esse combo aqui. E aí, um outro assunto que eu não vou aprofundar. A gente vai ter outras oportunidades ao longo do ano, das campanhas para falar, que é a questão do câncer, né? Aumento dos casos, né, de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, que a gente já teve a oportunidade de falar algumas vezes, né? Chegando de forma precoce e os casos escalonando a cada ano, né? No ano são 60 mil novos casos, no outro são 70, no outro já está estimado para 80 mil, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar, refletir e trouxe esses temas como uma forma de sensibilizar vocês e entender a importância da gente cuidar da alimentação, né? E aí isso também, além de doenças clássicas, que a pessoa pode falar assim, não, mas eu como essas coisas, eu sou sedentário, eu fumo, sei lá, mas eu tô bem, me sinto bem, meus exames estão normais, mas é aquela geração cansada, né? Aquela geração que tá esquecida, tá cansada, tá esgotada, enfim, tem várias questões ali emocionais envolvidas que têm aumentado exponencialmente, nós aqui no Brasil somos o maior país com caso de ansiedade, tanto transtorno de ansiedade no mundo, né? Então isso não é à toa.
E é porque as pessoas estão vendo no piloto automático, né? Eu sinto um cansaço, eu estou esquecida, mas eu sempre fui assim, é normal. Não é normal. É comum. É comum você se sentir assim, é comum várias pessoas ao seu entorno se sentirem assim, ter o intestino preso, tá cansado, o cabelo tá caindo, tá esquecendo, enfim, tá com uma compulsão por doce de repente, mas isso não é normal, isso é comum por conta desses hábitos inadequados, né? Sedentarismo, o excesso de estímulos para o seu paladar. Então, por exemplo, é diferente o sabor de uma banana, de uma maçã, para o sabor de uma lasanha congelada, para o sabor de um chocolate cheio de gordura, porque esses alimentos eles têm um combo que a gente chama, né, que é a explosão dos sabores, que é muita gordura, muito açúcar e muito sal. Já já eu vou usar esses tubinhos para exemplificar algumas coisas para vocês, né? Que na natureza a gente não tem essa quantidade de sal, de açúcar e de gordura disponível num único alimento. Na natureza não existe isso, mas no ultraprocessado, sim. Junto com o glutamato, que vai deixar mais salgado, mais doce, mais gorduroso, né? E aí isso para criar um vício é muito rápido. A dopamina ali, ó, rapidinho, que é aquela sensação de bem-estar, né? Só que é um prazer momentâneo. É muito mais difícil você pensar em fazer uma atividade física que vai te liberar dopamina também, você vai ficar agitado, vai ficar eufórico, feliz, só que você precisa se deslocar, praticar para depois ter a sensação, né? Então, começar a investir nisso também, certo? Pode passar, Thiago, por favor. E aí, né, explicando as aspas que eu trouxe, né, dos piores alimentos. Pode voltar um, por favor, que eu acho que foi para frente. Esses piores alimentos, entre aspas, né? Então, selecionei alguns aqui, tem outros, tá? Mas os piores para você riscar da sua lista, que eu te garanto que você vai sobreviver, tá? Você vai tirar tudo isso da sua vida, você vai sobreviver e vai viver 100 anos. Tá? A gente já tem na ciência segurança para dizer que se você cuida da sua saúde, se você se alimenta bem, faz exercício, cuida do mental, nós somos a geração que tem possibilidade de viver 100 anos. A medicina e a nutrição estão evoluindo a cada ano, nos dando ferramentas para que a gente consiga viver 100 anos com saúde, não é viver 100 anos se arrastando, não. Eu quero encher o saco de muita gente ainda, até meus 100 anos. Tá lá, não come, tá processado, tá? Então, nós temos esse potencial, certo? Essa nossa pizza da vida tem bastante fatia ainda para a gente gastar. Então, dá tempo de mudar, de se cuidar, tá? E aí, por que eu trouxe esses aqui? O refrigerante, gente, é um negócio que, assim, não sei nem explicar o que é isso. É uma bebida cheia de açúcar, cheia de corante, cheia de adoçante. Ah, Nutri, mas eu tomo normal, não tomo zero. Tem adoçante também, que é para deixar o sabor mais forte. Tem os conservantes, aromatizantes, enfim, tudo para dar uma sensação que você pega ali a garrafinha de água, você não tem, né? Então, assim, é viciante. São bebidas que a gente chama, né, de calorias vazias. Você não vai ter nada de bom ali, né? Por exemplo, a gente num dia, uma pessoa que está saudável, que, né, não tem nenhuma doença, nenhuma questão, ela poderia consumir até ali uns 25 gramas de açúcar no dia, que dá esse tubinho, esse pouquinho que eu coloquei aqui, ó, 25 gramas no dia. Uma latinha de refrigerante vai ter em média 37, ou seja, uma latinha de refrigerante, você já tomou o açúcar do dia e do dia seguinte, imagine várias vezes por dia, uma vida inteira. Fora isso, tem corante de caramelo, tem benzoato, que são substâncias já consideradas potencialmente cancerígenas, não é a Nutri que está dizendo, é a OMS, é o Ministério da Saúde, são as sociedades brasileiras que estudam câncer, estudam doenças cardíacas, então assim, não tem benefício. Ah, mas eu vi o influencer tal, fulaninho falando que o refrigerante de cola, que vocês sabem qual é, o zero não tem problema, que isso é feito em rato e tal. Gente, não dá para nem, assim, tentar justificar, porque, primeiro, não é comida, não é alimento, cara. A gente não precisa disso para viver. Nosso corpo nem sabe o que fazer com isso, porque ele tem substâncias que a gente chama de disruptor endócrino. Se eu estiver falando muito nutricionês, vocês me ajudem, tá? Mas o que é um disruptor endócrino? São substâncias que o nosso corpo acessa que ele não tem receptor. Não é proteína, não é carboidrato, não é gordura, não é vitamina, não é mineral, não serve para nada. Aliás, serve para adoecer, né? Serve para isso. Serve para nos adoecer. Então, nosso corpo não sabe o que fazer com isso, com agrotóxico, com adoçante, certo? Então, uma coisa é você sair do açúcar e usar o adoçante para uma transição de se libertar desse negócio.
Para de comer açúcar na sua vida e deixa para comer um bolo de aniversário do seu filho. Deixa para comer um doce lá, sei lá, da sua viagem X, que tem aquele sorvete que só tem ali. Entende? Então, tira isso da sua rotina diária para você poder aproveitar a sua vida. Porque, de novo, nutrição, alimento, não é só para nutrir o corpo, é para nutrir também nossa cabecinha, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso coraçãozinho, né? Então, a alimentação ela tem todos esses papéis, certo? Só que isso aqui, gente, tem perdão. Pode riscar na sua lista já. Printa isso aqui, cola na sua geladeira, põe na tela do celular, que assim, sua meta número 1, se pensar, jejum não sei o que, low carb, não sei o que lá, para. Primeira coisa é parar com tudo isso aqui. Aí você vai ter saúde, né? Segundo ponto, agora só notícia ruim, né? Ai, Nutri, mas bebida alcoólica, vinho, também não. Não tem benefício, é socialmente aceito, é cultural, é qualquer coisa, mas saudável não é, viu, pessoal? Se você quiser ter a substância da uva lá, que ajuda o coração, come a uva, segue o baile, tá tudo certo, tá? Então, bebida alcoólica não tem quantidade segura para consumo, certo? Então, não. Embutido, né? Salsicha, linguiça, salame, presunto, mortadela e companhia. Não são alimentos, tá? Não é proteína, não é mistura, não é. É um ultraprocessado, é um resto da indústria. Então, aqueles cortes do animal que não vão ser utilizados para venda, eles são ali gordura, tendão, enfim, mil coisas. Quem tiver curiosidade, dá um Google, coloca assim: ingredientes salsicha, dá uma lida. Ingredientes linguiça, dá uma lida. Mas lê sentado para você poder chorar confortável, porque assim, é triste, gente, é triste. É besouro, o corante de cochonilha, que é um besouro. Tem muita gordura. A gordura, açúcar e o sal, para você ter uma ideia, é o de menos. Tem muito, mas é o de menos, porque ali tem substâncias que são cancerígenas classificadas como nível 1, ou seja, a mesma referência que classifica que o cigarro causa câncer de pulmão, classifica que os embutidos causam câncer de intestino. E aí a gente vai ligar os pontos. Muitas pessoas, muitas famílias não conseguem mais comer, né, comprar carne por questões econômicas, acabam substituindo por esses embutidos que são mais baratos, não à toa, né? São mais baratos e aí é o que a pessoa consegue consumir. Não tem o conhecimento de que um prato de arroz e feijão já substitui. Comer ovos, comer frango, que tá tudo bem, você não precisa comer, né, só carne vermelha e comer em grande quantidade. Não tem essa informação e aí consome embutido, nuggets, enfim, carnes processadas como se fossem alimentos que não são, gente. É aquilo que sobrou da indústria, que é misturado com um monte de maçaroca e vira outra coisa que só serve para adoecer. Não tem recomendação de consumo. É zero, igual refri, igual álcool. Não tem que consumir. Tira isso da sua vida. Próxima frase do mercado, ó. A frase, próxima ida ao mercado, já corta isso da sua lista. Se for comer algum dia na sua vida, num evento, no aniversário, assim, não é para ter no freezer, porque é tentador. Você chega em casa cansado, eu vou lá, tiro do freezer, esquento, frito, tá pronto. É uma decisão fácil ali. Então, não. E os ultraprocessados em geral. Então, salgadinho, biscoito recheado, comida congelada, macarrão instantâneo. Por quê? A quantidade de sal, açúcar e gordura é muito grande. Eu mostrei para vocês, por exemplo, dei o exemplo do açúcar, mas, por exemplo, o sal. Essa aqui é a quantidade de sódio para você consumir num dia inteiro, né? Tem 2 gramas de sódio aqui, né? Se a gente pega o macarrão instantâneo, ele tem quase 80% do sal que você tem que consumir no dia inteiro. Então, é quase tudo isso aqui de sal que daria para você cozinhar no seu dia inteiro e ainda sobrar, né? Gordura, a mesma coisa. A gente consegue, né, preparar nossos alimentos com uns 20 a 30 gramas de gordura no dia. Então, esse um tubinho e um pouquinho. Se você consome um pacote de batata da Onda, que vocês sabem qual é, você já consumiu isso aqui de gordura. Uma batata média daquele restaurante fast food, né, bem famoso, também você já consumiu isso de gordura. Fora o lanche, fora o sorvete, as outras coisas. Então, assim, é absurdo. É absurdo. O problema da alimentação não é comer sal, açúcar e gordura. Nós precisamos disso também, para ter um pouco de sabor, né? Faz parte. Mas eu preciso disso nos meus alimentos in natura. Pegar meu arroz, feijão, as carnes, os legumes, enfim, preparar meus pratos com esses temperos, tá tudo bem. Porque não dá para consumir, às vezes, numa única refeição, o equivalente a 3 dias da sua necessidade. Então, é isso que está nos adoecendo, certo? Vamos falar mais deles, tá? Vou deixar esse espaço aí para a doutora falar também, porque isso aqui dá pano para manga, né? E aí a frase que alguém falou aqui no começo, a gente é o que a gente come, e eu ainda complemento. A gente é o que a gente come, a gente é o que a gente digere e absorve. E antes disso tudo, o que a gente sente,
né? Então, por que que você come? Primeira coisa, deixa a vida me levar, tô no automático. O que minha mãe comprou, o que minha esposa fez, o que meu marido trouxe, o que a empresa serviu. Gente, pelo amor, né? Vamos trazer responsabilidade para nós. Como eu falei, o ambiente influencia. Mas aqui a gente acredita que a gente está conversando com pessoas que têm o poder de escolher, o privilégio de escolher, pensando na realidade do nosso país, escolher o que vai comer. Tem pessoas e realidades que não tem como escolher. Vive de doação, é o que tem ali disponível, aí não tem discussão. É o que a pessoa tem disponível, mas a partir do momento que você tem como escolher o que vai comer, tem acesso à informação, a responsabilidade é de cada um que está aqui, certo? Muito bem. Então, se você está nessa situação de privilégio que estamos todos aqui e está no automático, já sai disso hoje, já começa a pensar, por que que eu estou comendo isso? Eu quero, é porque é o que tem, é porque é o mais fácil. Então, se perceber é o primeiro passo para tudo, para alimentação e para questão mental. Se perceber, sair do piloto, tá aqui presente, né? Não, eu como quando eu tô com fome, maravilha, você venceu na vida. Porque a maioria das pessoas, quando é criança, quando tá começando a comer, por falta de informação, os pais já estão ali te dizendo o tanto que você tem que comer, quando, que horas, por quê, como. Lógico, como pais, a gente tem que orientar e guiar os filhos, que eles não sabem, mas eles sabem quando tá com fome, sabem quando passa fome. Isso ele sabe, quando tá satisfeito. E aí a gente vive, às vezes, uma vida inteira tentando se reencontrar nisso. Não sabe se tá com fome, não sabe se já tá satisfeito, então começa a se observar. Acorda de manhã sem fome, segue a tua vida. Ah, não, mas das 10 horas da manhã eu tô beliscando bolacha, não sei o quê. Então quer dizer que você tem fome de manhã, mas não às 7 quando você acorda. Às 10, tá tudo bem. Toma um café mais tarde. E aí no almoço, você talvez vá comer um pouquinho menos. À tarde, vai sentindo isso, sai do automático, né? Como por nutrição, isso a gente tem que alinhar, né? Alinhar a fome com a nutrição, o prazer tem que estar envolvido também, mas não ficar bitolado pensando só nisso, ficar pesando tudo, ficar não sei o quê, porque isso também é doença, tá? Existe a ortorexia, a vigorexia, que é aquele excesso de preocupação em comer saudável, a pessoa deixa de ter vida social, enfim, muito comum em atletas, pessoas que vivem, né, na função do corpo, enfim, porque é a profissão e é um risco, né? Então, equilibrar. Então, ter o conhecimento, sentir um pouco o seu corpo e dentro desse equilíbrio, você associar o prazer também que faz parte, comer uma comida gostosa, toda reunião que a gente vai fazer, o que que eu vou servir, o que que eu vou comer, o que eu vou levar, tudo bem. Mas para a gente ter esse espaço, eu preciso, na minha rotina, né, cultivar hábitos saudáveis para que quando eu tiver acesso a, sei lá, um refri, uma fritura, um fast food, isso não vai afetar minha saúde, porque o que eu construo, o que eu faço todo dia, isso sim está bem alinhado com o que eu preciso para minha saúde, né? Por favor, Thiago. E aí, aqui é a hora do print, também, de novo, para guardar. Gente, escolhe um. Olha, não sei se você pediu demais. Escolhe um daqui da lista, básico, coisas básicas para você ter mais saúde. Depois manda aqui no chat. O que você está se comprometendo a começar hoje, né? Segunda que vem, é já. Então, beber mais água. Ó. Tiago é um exemplo, é o garrafão ali, ó. A gente, quando está no escritório, eu vejo a garrafa, depois eu vejo ele. É isso aí. E é uma construção, não é desde o primeiro dia super fácil, é uma construção, isso para tudo, né? Então, beber mais água, movimentar seu corpo, então deixa de mirar no perfeito, treinar 5 vezes por semana, 7 vezes. Faz alguma coisa, sai do sofá, anda meia hora com seu cachorrinho, tadinho. Faz um yoga, por mais que não seja uma atividade intensa, vai ajudar o mental, vai te dar alongamento, vai te fazer, vai te trazer para o presente, a atenção plena que hoje está assim, um desafio tão grande para todos nós que somos todos multitarefas, né? Se programar para ir na feira uma vez por semana, gente, isso aí é mínimo, não é ir no mercado comprar um caixa de banana e achar que é isso para o mês inteiro, pelo amor de Deus. Vai lá, compra uma frutinha de cada, compra um legume diferente, né? Você não precisa pensar, não, eu não consigo ter uma alimentação super variada todo dia. Varia na semana. Essa semana vai ser a semana da cenoura e da abobrinha. Semana que vem a rúcula e o tomate. E vai começando a criar esse hábito. Toda semana, ou mercado, sacolão, feira, onde você conseguir acessar. Comer frutas, legumes, verduras, vegetais todo dia. Não tem folga sábado, domingo, feriado. Todo dia, certo? Pelo menos 5 porções ao dia, né? Comer comida de verdade, já entendemos o que é comida aqui, é aquilo que existe na natureza, certo? Então, comer comida é coisa básica, né? A gente tem que falar. Comer comida. Reduzir os ultraprocessados. Eu fui boazinha, eu devia ter colocado eliminar, mas eu fui boazinha, porque eu falei, deu muita bronca, chega. Deixar a Leonor me dar uma maciada no pessoal, que a Nutra já brigou demais, né? Reduza os ultraprocessados.
Tira o açúcar do cafezinho e das bebidas em geral, para você poder ter esse crédito de comer açúcar em outro momento, tá tudo bem. Mas tira isso do seu, né, da sua rotina diária. Praticar a atenção plena, mindfulness, né? Estar presente no trabalho. Estou no trabalho, não estou pensando no boleto, na janta, esteja. Chegou em casa, desliga. É difícil desligar as chavinhas, mas tenta praticar isso. Muita gente pensa que meditação, mindfulness, é não pensar em nada. Não é pensar em nada, é você focar no ponto e pensar naquilo. Na hora que eu estou almoçando, eu estou prestando atenção, não estou no celular, no Instagram, mandando mensagem. Esteja presente em todos os momentos, em todas as oportunidades. Isso é meditar. Isso é viver em atenção plena, que é um desafio enorme, né? Mas a gente precisa exercitar isso. E sempre que possível e sempre que necessário, recalcular a rota. Nós não somos os mesmos todo dia, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Se conectar com as estações do ano também. A gente agora tá, né? Eu estou em São Paulo, tá meio frio. Então é um dia que talvez você não queira comer salada crua. Tá tudo bem você não querer salada crua porque tá frio. Mas toma uma sopa, come um legume refogado, né? Começa a se conectar com o que você precisa, com o que você sente, com o que tem disponível. Isso é liberdade também. Saúde é liberdade, não é viver assim. É você se conhecer, você ter informação, juntar esses dois pontos e ter suas melhores escolhas. Tá certo? Espero que eu tenha ainda falado a tempo. Vou ficar aqui ouvindo a doutora e no final a gente vai ter ainda uns minutinhos para poder trocar com vocês. Tá bom? Obrigada. Legal, legal. Aquele momento que, assim, verdades doloridas de ouvir, né? Nessa hora eu queria as câmeras abertas para ver as pessoas. Putz, podia, né? Mas é verdade, não tem o que fazer, né? Eu acho que quando a gente se depara com a realidade, você faz as escolhas que a gente comentou lá no início, né? Vai seguir pelo caminho que vai te deixar doente no futuro ou vamos mudar, né? Acho que essa frase para finalizar que foi perfeita. Recalcule a rota sempre, sempre dá tempo. Né? Eu vou aproveitar aqui e colocar e falar do comentário da Deusângela, de Montes Claros, lá na Clínica Sim. Obrigado pelo comentário, viu, Deusângela? O pouco tempo disponível e mais a oferta de alimentos processados, mais a rapidez da conveniência de fast food, são combinações que levam aos distúrbios alimentares e interferem em nossa saúde e qualidade de vida, agem como um efeito dominó. Aí ela colocou mais um. Os benefícios da tecnologia nos tornam acomodados, sedentários e suscetíveis a várias doenças. É verdade, viu? Eu estou nesse BO às vezes, eu vou assumir aqui. Meu erro. A indústria de alimentos não se preocupa com a saúde do consumidor, somente visa o lucro. Devemos nutrir o cérebro. Boa, Deusângela, obrigado. E tem uma pergunta da Yara. Comida congelada se refere a que compramos no mercado. Aqui preparamos em casa, congelamos, é segura, né? Isso, a que eu tô falando de comidas congeladas, é aquela lasanha congelada, pizza congelada, aquelas que foram industrializadas, né? O que você preparou em casa, cozinhou ali com temperos caseiros, ervas e tal, congelou, você pode consumir 90 dias, né? A segurança que eu digo é da quantidade de sal, açúcar, gordura e outras coisas adicionadas, tá? Em questão, a conservação é seguro para consumo, tá? E é maravilhoso, continue. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai voltar e falar mais. Surgiu mais um comentário, mas eu vou puxar o papo agora para a parte da saúde mental, que agora a gente começa a entender, acho que esses últimos anos nos trouxe, e esse assunto de saúde mental, ele veio para as mesas, para as rodas de conversa, as pessoas falam mais que fazem terapia, isso deixou de... Eu vejo dessa forma, isso para mim era um tabu passado, e hoje deixou de ser, né? Já pratiquei, então, e as pessoas falam hoje com uma naturalidade muito grande, então eu acho que hoje o grande segredo que a gente tem enxergado depois de 2020 para cá, principalmente no período pós-pandemia, é cuidar da saúde mental, porque nosso cérebro comanda tudo. Doutora Leonor, seja bem-vinda, por favor. Obrigada, boa tarde a todos. Doutora Tamires, eu fui aqui anotando várias observações, que é isso, o quanto a gente conversa, né? Eu vou falar de saúde mental e da importância da gente poder lidar, né, com as nossas emoções diante de tudo que se apresenta no nosso dia a dia, né? Então, a gente fala um pouco desse conceito de saúde mental, que é essa questão. Nós somos o nosso próprio termômetro, né? Então, a gente precisa começar a avaliar
quando a gente acha que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles estão além, né, do que a gente esperava para determinadas atitudes que a gente sofre aí do ambiente, né? Então, a gente sempre tenta ter, né, um certo autocontrole diante de situações difíceis. E eu sempre, quando eu dou palestra presencial, eu coloco uma nota de R$ 20 no chão e peço para que 2 pessoas venham para a gente saber como é que elas vão lidar com a situação. Quer dizer, tem gente que acha uma nota de R$ 20 na rua e passa reto por ela. Tem gente que passa e pensa, nossa, salvou meu dia, vou pegar. Tem gente que passa e fala, ai, não, deve ser uma pegadinha, não vou nem chegar perto que eu devo estar sendo filmado. Né? Quer dizer, às vezes, diante de uma mesma situação, a gente reage de formas diferentes, né? Então, às vezes, o que falam para um não é bem ouvido se falarem, né, para outra pessoa. Então, é importante a gente pensar nessa regulação aí das emoções e quando a gente acha que não está se reconhecendo em determinadas situações, né? Próxima, Ti. Então, assim, a Tamires falou sobre a questão, né, da ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, né? 30% da nossa população sofre de ansiedade, principalmente entre os 18 e 24 anos. Hoje em dia, né, enfim, as outras gerações têm dito que essa geração mais nova é muito de mimimi, né? Mas na verdade não, é uma geração que está exposta a muita informação, muita situação, muitas mudanças, e aí acaba ficando mais ansiosa. Fora né, essa questão das telas e das mídias, e tudo isso acaba que acelera a pessoa fica mais ansiosa. Então, nessa faixa etária, é onde aparecem mais as crises de ansiedade, né, pânico, enfim, né? E a depressão e a ansiedade acabaram que aumentaram 25% depois da pandemia. Né? Então, assim, todo mundo ficou ali no próprio quadrado. A pandemia era para a gente exercitar até a empatia, né? Mas o que aconteceu foi que a gente aprendeu a viver sozinho. E agora, para ressocializar, está sendo difícil, né? Então, a ansiedade e a depressão aumentaram a partir da pandemia, né? A gente fala também de alguns mitos que a gente tem que combater. Então, por exemplo, às vezes a gente acha que no trabalho não é o lugar mais adequado para a gente falar das emoções. E o quanto é importante a gente ter um espaço para isso, né? Então, ter gestores que são atentos aos colaboradores para poder, né, acolher, conversar, né? Entre os próprios colaboradores é muito importante que às vezes a gente tenha alguém para quem a gente possa confidenciar algumas coisas, trocar informação, né? Porque a gente passa 80% do nosso dia a gente passa no trabalho, né? E se a gente tiver a sensação de que a gente não pode falar do que a gente realmente está sentindo, a gente pode adoecer. Outro mito é a questão do psiquiatra. Hoje em dia, né, falam muito sobre saúde emocional e sobre a questão da terapia psicológica. As pessoas aceitam melhor se você fala de terapia psicológica do que de psiquiatra, ir ao psiquiatra, né? E é o que eu costumo explicar. Os psicólogos, né, a gente trata a causa, né, a causa da sua questão emocional em terapia. E o psiquiatra faz o quê? Ele trata os sintomas. Então, se você está com uma crise de pânico, taquicardia, falta de ar, suor, enfim, o psiquiatra entra com a medicação para tratar o sintoma, né? E muitas vezes a gente trabalha em paralelo, né? Porque vamos tratar a causa. Gente, deixa eu só fechar a porta um minutinho. Só um minuto.
Enquanto a doutora volta, tem um comentário bem bacana do Daniel, que está batendo, inclusive, quando eu estava falando, que é vivemos em um mundo extremamente imediatista e, ao mesmo tempo, deixamos assim de viver momentos necessários. Um banho que deveria ser um momento de relaxamento, de sair da velocidade das nossas rotinas, de se sentir bem, acaba se tornando um momento de quanto mais rápido eu tomar um banho, mais rápido eu resolver isso e aquilo, e precisamos, e aí ele fala, precisamos nos desligar em momentos para manter a nossa mente saudável e ter o descanso necessário. Boa, Daniel, bom comentário. Bem verdade. Daniel, bem adequada mesmo a sua observação, e na verdade é isso, quer dizer, quando a gente fala de vamos programar o nosso dia, a gente tem que incluir momentos para buscar o nosso próprio silêncio, para buscar, né, nos ouvir melhor, né? Então, a hora do banho é um bom momento para isso, né? A Tamires falou da questão do mindfulness, né? Depois eu vou ensinar para vocês o exercício de respiração. Enquanto a gente toma banho, é um ótimo momento para fazer isso, né? E buscar outros momentos mesmo, em que a gente possa se conectar conosco, né? Isso é o melhor, né? E importantíssimo. Então, assim, a gente tem alguns sinais quando a nossa saúde mental não está bem, né? Então, às vezes, a gente tem uma certa angústia, as pessoas às vezes até falam, parece que tem uma bola no meu peito ou uma bola na garganta, né? Então, angústia, ansiedade, como eu falei, muitas vezes taquicardia, falta de ar, né? Um choro que vem de repente, não tem uma explicação, né? Enfim, estresse, agitação, medo, descontrole, impulsividade. Então, esses são muitos dos sinais aí que vão mostrando para a gente que tem alguma coisinha errada, né? Pode passar, Ti. Então, é um pouco isso, quer dizer, a gente tem que, né, a gente precisa se conhecer para exatamente entender que muitos fatores influenciam em como a gente vai reagir a uma determinada situação. Então, muitas vezes a gente tem questões hereditárias, genéticas, né? Então, tem histórico de ansiedade na família, depressão, e às vezes a gente herda isso, né? A questão do ambiente em que a gente está inserida também influencia demais, né? Sem querer, às vezes a gente é contaminado num relacionamento tóxico, né? Seja profissional, seja relacionamento, né, pessoal, enfim, a gente sofre pressão, né? Às vezes no trabalho a gente tem metas muito altas, isso também vai fazendo com que a gente adoeça, né? Enfim, conflitos, experiências traumáticas, às vezes a gente ouve alguma coisa, a gente acha que aquilo nem incomodou, mas depois a gente entende que a gente está sofrendo consequências daquilo que a gente viveu ou ouviu, né? Então é importante, como eu falo sempre, somos o nosso próprio termômetro. Então verifiquem, quando quando essas emoções estiverem em excesso, eu estou muito descontrolada, eu estou muito intolerante, eu não estou dormindo, enfim, tudo isso serve de alerta para a gente procurar uma ajuda. Próximo, Ti. Né? Então, algumas dicas, assim, né? Às vezes a gente acha que a gente está fora do nosso normal, né? Dá para praticar o mindfulness, né? Como a doutora Tamires falou, o mindfulness é um exercício de respiração que faz com que a gente oxigene o cérebro e baixa o nosso nível de ansiedade. Então, às vezes eu estou conversando com alguém e estou muito ansiosa. Eu posso aqui estar no meu lugar praticando mindfulness para me acalmar e as pessoas não estão sabendo. Então, seria: você inspira o ar contando até 6, segura o ar contando até 3 e solta o ar novamente contando até 6. Então, nesse tempo, 6, 3, 6, inspira, segura e solta. Se você fizer esse exercício 10 vezes seguidas, você oxigena o cérebro e baixa imediatamente o seu nível de ansiedade. Isso é uma forma de meditação e é uma forma de
buscar atenção plena. Então, a gente consegue se centrar melhor e ficar menos ansioso. Essa é Ô, doutora, liga de novo o seu som. Acho que você bateu o dedo no teclado e ele desligou. Opa, desculpa. É isso aí, voltou, Até voltou, onde agora deu para ouvir? Deu para ouvir até onde? Tia, agora você que está mudo. Você estava concluindo a questão do mindfulness, as duas, três palavras. Tá. Então, enfim, se a gente praticasse o mindfulness todos os dias, a gente ganharia qualidade de vida, né? E são 5 minutinhos que a gente gasta e que podem garantir que a gente seja cada vez menos ansioso, né? Se a gente digitar no celular exercício de respiração, existem aplicativos que respiram junto com a gente, então que ajudam também a gente a manter essa atenção plena, baixar a ansiedade, enfim, fica a dica para vocês, né? Às vezes a gente se sente perdendo o controle numa conversa ou ficando mais irritado. A gente precisa ter esse filtro para perceber quando é que a gente vai desencadear uma discussão, né? Então, às vezes é até importante a gente poder falar para o outro, olha, podemos conversar num outro momento, eu preciso digerir aqui tudo que a gente falou até agora, e a gente conversa num outro momento, pode ser? Porque aí é isso, a gente sai de cena, se reequilibra, e aí volta para essa conversa de um outro jeito, né? Às vezes a gente está também desnorteado, pensando, para que lado eu vou, que decisão eu tomo. A gente sempre fala que no momento do caos, nunca é o melhor momento para tomar decisões definitivas, né? Porque a gente com certeza pode se arrepender. Então, tá desnorteado? Tenta organizar a cabeça, pensar melhor, né, prós e contras, e aí depois você toma a decisão definitiva, né? Às vezes a gente leva tudo a ferro e fogo, então é importante a gente também exercitar, ouvir o outro, né, a gente poder se colocar no lugar do outro, né? Às vezes a gente fala de, enfim, vou dar um conselho para alguém, né? Bom, eu vou dar um conselho para alguém, eu não posso dizer o que eu faria na situação, eu tenho que tentar me colocar no lugar do outro e pensar o que ele faria, né? Aí sim seria um conselho mais adequado, né? E se é difícil encarar situações, né? Pratique a aceitação, é importante a gente lidar com a frustração. Hoje em dia a gente suporta pouco a frustração, né? Então é um exercício também diário, certo? Vamos investir, então, no nosso autoconhecimento. Eu falo que é sempre um tripé, né? Corpo, mente e espírito. A doutora Tamires falou também da questão da atividade física, o quanto é importante para a gente produzir serotonina, endorfina, noradrenalina, dopamina, tudo que dá prazer para o nosso cérebro. E existe um hormônio que a gente só produz fazendo atividade física e que também dá prazer para o cérebro, que é a irisina. Esse a gente só produz se fizer atividade física, né? Então, seria importante a gente poder incluir na nossa vida essa movimentação, seja fazendo o que quiser, né? E a gente vai descobrindo. Eu, por exemplo, odeio atividade física, mas adoro balé. Então, eu resolvi que eu vou fazer balé, vou fazer jazz, vou fazer sapateado, vou dançar. É um jeito de fazer atividade física e eu vou estar feliz. Então, acho que cada um precisa se conhecer para buscar o que lhe faz bem. Pode mudar, Ti. E aí a gente fala da questão de montar uma rede de apoio. Todo mundo precisa ter a sua. Então, trazer para perto o que te faz bem. Como eu falei, né? Às vezes a gente faz, enfim, terapia psicológica, se a gente achar que está num momento mais estressante, a gente busca atividade física, a gente pratica o mindfulness, enfim, existem também, né, eu estou falando do mindfulness, do exercício de respiração, mas existe também meditação guiada,
né? Existe um aplicativo chamado Meditopia, ele tem meditação guiada para, por exemplo, estou com insônia, coloco ali uma meditaçãozinha para me ajudar a dormir melhor, né? Eu estou com problema de ansiedade, existe também para, né? Para cada tema tem uma meditaçãozinha guiada. Esse aplicativo Meditopia, ele é bem interessante. Tem aquele Calme também, enfim, tem alguns aplicativos. Então é o que eu falo, é a gente tentar montar uma rede de apoio, né? Então, por exemplo, nos relacionarmos é muito importante também. A gente não vive sozinho. Por isso que a gente fala, no trabalho, tenha uma pessoa que possa servir como apoio, né, com quem você possa fazer essa troca, né? Os gestores também vão exercitando acolher o seu colaborador. Então, montar essa rede de apoio, pessoas com quem eu possa conversar, movimentar meu corpo, cuidar da espiritualidade também, cada um tem a sua maneira, a sua forma de conectar, né, com essa questão da espiritualidade. Cuidar do sono e da alimentação é fundamental, né, para que a gente possa viver bem. Fazer um planejamento do nosso dia também é importante quando a gente é ansioso. Então, eu sempre falo, tente programar um dia de cada vez. Por quê? Porque ansioso vive por antecipação, né? Então, eu comecei a segunda, eu já estou pensando o que eu vou fazer no domingo, né? E não. Hoje é segunda-feira, como vai ser o meu dia? Né? A empresa comprou de mim X horas. X horas eu vou entregar para a empresa. O restante das horas são minhas horas. O que eu vou fazer com elas? Eu vou incluir uma leitura, eu vou incluir uma atividade física, eu vou incluir, né, tomar um café com uma amiga ou um amigo. O que eu vou fazer? Né? Porque é muito importante a gente programar o nosso dia. Claro que tem gente que fala, mas eu trabalho e eu vivo apagando incêndio, nunca dá para ser exatamente como eu programei. Mas é importante até isso, a gente ter essa flexibilidade para poder lidar com as eventualidades, né? Existe um antropólogo chamado Jamal Cássio, ele classificou o mundo de hoje, né, para a gente entender melhor, como se fosse um mundo bunny. Bunny são siglas em inglês. Então, bunny seria um mundo frágil, em inglês brittle, um mundo ansioso, anxious, um mundo não linear, onde as eventualidades acontecem o tempo todo, então non linear, e incompreensível, né? Então, incomprehensible. Então, é um mundo em que tudo acontece muito rápido e a gente precisa estar conseguindo lidar com esse mundo. Então, a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades, a gente muda, né? A gente monta a nossa rede de apoio e assim a gente vai conseguindo manter a nossa saúde mental. Gente, obrigada. Vamos abrir para perguntas para a gente poder conversar um pouco. Maravilhoso, doutora Leonor, obrigado. Eu estava assim, né, conectando todos esses pontos e assim eu comecei até a fazer uma análise. Eu acho que esse é o convite, né, que a gente faz aqui nesses eventos, da galera analisar os próprios comportamentos. Sai um dia aqui meio estressado, sempre vai ter um dia que você vai estar mais estressado, sai meio estressado, ansioso. E eu nem reparei que eu fiz uma coisa que eu fiquei me questionando depois. Eu parei no mercadinho, eu comprei um salgadinho, um refrigerante e um chocolate. E, assim, e eu devo ter devorado aquilo em 10 minutos. Assim, super rápido. E porque eu estava naquele pico, né, de estresse, de ansiedade, né, naquela vibração. Então, assim, quando você não está regulado emocionalmente, se conectando todos os pontos, você faz más escolhas e você acaba indo para caminhos, né? Não precisava ter feito aquilo. Talvez se tivesse uma garrafinha de água dentro do carro, eu poderia ter tomado uma garrafinha ao longo do tempo, aquilo, né, fazer um exercício de concentração, tentar ter uma fuga melhor, né, para me adequar. Então, assim, conforme a gente vai ouvindo e aprendendo, né, a questão das escolhas na parte da alimentação e como regular essa parte emocional, eu acho que esse é um grande aprendizado que, pelo menos, eu estou levando dessa nossa conversa.
E eu tenho alguns comentários aí. Vou pegar o do Edson. O Edson é um guerreiro, mas nós vamos descobrir se o Edson está fazendo certo. Ele falou assim: não toma refrigerantes, somente suco natural. Mas é aquele natural que você compra no mercado, que também tem diferença, né, doutor? Aí tem o comentário da Fabiane: descasque mais, desembale menos. Essa é maravilhosa. E a Deus Ângelo de novo. O consumo do açúcar natural das frutas frescas é mais saudável. É isso aí, gente. Obrigado por todos os comentários. Assim, gente, quem quiser abrir a câmera agora, está super liberado. A gente vai entrar no momento das dúvidas aí, né? E aproveitar para vocês, para pedir para vocês avaliarem o nosso evento. Vocês também vão receber o link da nossa pesquisa para vocês nos dizerem o que vocês acham dos nossos eventos, para sugerirem temas, né? Para participar com a gente com a construção desses eventos. Acho que é um momento que a gente tem de troca, são poucos momentos que a gente tem por mês, né? Para cuidar da gente. Esse aqui é um espaço para cuidar da gente. Né? E é assim, uma troca de ideia. Não tem, a gente sempre coloca as pessoas mais especializadas possíveis para conversar com a gente, como a doutora Leonor, a doutora Tamires, um baita conhecimento para nos ajudar. Então, o momento agora de vocês, quem quiser conversar, colocar uma pergunta, pode ser abrindo a câmera aí e fazendo, ou deixando nos comentários. Fiquem à vontade. Um de cada vez. Se não tiver, vou eu fazer assim. Eu adoro comentar sobre essas coisas. E a gente falou sobre por que a gente tem, e falando da minha experiência, assim, né? Por que a gente acaba permitindo esses hábitos ruins, essas escolhas, né? Como é que vocês, na parte de saúde emocional, doutora Leonora, na parte da doutora Tamires falando na parte de alimentação, por que é tão mais fácil a gente ter hábito ruim? É uma junção de fatores, né? Então, sempre vai depender de como é que tá o seu emocional. Então, se você, né, naquele momento tá tranquilo, tá, né? Não tô nem pensando na fome, porque muito provavelmente talvez não estava com fome naquele momento, mas se estivesse com fome, só que não com a emoção assim, né, com essa agitação, com fome, mas tô tranquilo, você pensaria um pouco mais, iria refletir ali no que vai escolher. Então, é uma junção de fatores, né? Eu falei lá no comecinho que a obesidade, o excesso de peso não são somente falta de atividade física e alimentação inadequada. A questão do sono é super importante, a genética, enfim, são muitos fatores, assim como as escolhas alimentares também vão depender de vários fatores que a gente trouxe aqui, né? E é muito mais fácil no momento dessa emoção desregulada, da pressa, você escolher alimentos que são mais fáceis, mais palatáveis, né, mais gostosos, mais baratos, tem em todo lugar. Não é em todo lugar que você encontra uma fruta, uma salada de fruta cortadinha para você comer, Verdade. sanduíche com recheio que não seja embutido, tenha, sei lá, um frango, uma pá de amendoim. Então, assim, a gente precisa criar esse ambiente. E eu, assim, eu sou adepta das marmitinhas. Onde eu vou, carrego minhas coisas. Não que não vá acontecer de eu comer algo fora, sempre como, sempre acontece. A gente vai ter, assim, chance o dia inteiro de comer besteira. A gente vai ter essa chance, pode ter certeza. Uma certeza do seu dia é essa, que você vai ter chance de comer fritura, de comer tudo. Mas você minimiza isso e reduz a escolha trazendo a sua garrafinha de água, trazendo uma fruta, trazendo... Gente, qual é a dificuldade de você pegar uma banana e enfiar na bolsa? Eu queria entender. Qual é o grau de dificuldade disso, entende? Mas, assim, para isso acontecer, você precisa parar, né, refletir o que a gente está fazendo aqui, comprar essa banana, deixá-la na sua fruteira, de repente colocar um alarme no telefone, de todo dia você pegar, enfiar na sua bolsa e levar para o trabalho. Precisa mirar na empadinha fit, não sei o que, no Instagram. Gente, faz o básico, leva uma maçã na bolsa, mas é para levar e comer, não é para levar e trazer de volta para casa, tá? Não é para levar passear. Então, assim, são essas pequenas coisas, não é uma mudança 360 que você tem que fazer, virar, nossa, musa fitness. Não, são pequenas mudanças. Respirar já é uma baita mudança. No yoga, eu faço yoga, não sou zen, tá? É o contrário. Quem faz yoga é porque precisa se acalmar, né? Então eu faço yoga, né? Pratico yoga para isso, para vir para o presente, né? Para sair lá de trás, para não pensar na frente, para estar no hoje. Isso é um exercício diário, um exercício o tempo todo. E a gente precisa trazer isso para todos os âmbitos da vida, no trabalho, na alimentação, na mente, em tudo. Então, complementando, né?
até essa questão do respirar que a Tamires falou, a gente acha que a gente respira super bem, né? Mas não, muitas vezes a gente respira muito curtinho, curtinho traz mais ansiedade, tanto que quando a gente faz uma respiração mais funda, a gente mesmo já sente um efeito diferente, né? Então, a questão do respirar já é a prática já é muito muito sábio para trazer para a gente uma conscientização maior, né? Agora, eu acho que essa questão, né, do hábito ruim, quando a gente fala do emocional, também entram questões como autoestima, a questão, às vezes, da gente se sabotar, né? Então, ao invés da gente buscar coisas boas para a gente se alimentar, a gente acaba se sabotando, trazendo coisas ruins para a nossa alimentação, muitas vezes porque a gente está se sentindo menos, então não mereço nada mesmo, né? Eu já vou incluindo uma alimentação ruim, né. Então é tentar entender mesmo, né, tá entrando por uma facilidade, que é eu como qualquer coisa, mas também pode entrar nessa questão da autoestima, e aí a gente tem que cuidar para não se sabotar.